Ó, vamos ver, ó, acho que a gente já tá ao vivo. Aqui. Joana. Olha, já entrou. Vamos falar boa tarde pro pessoal. Fala. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Oh, meu Deus, até um negócio aqui. Fala boa tarde, Joana. Boa tarde. Você pensa? Senhor. Olha, vamos falar oi para todo mundo. Que Olá, tá aí. mulher. Boa tarde. Estamos aqui, eu e a Joana, né, Joana? Para começar, a Jojo. E a Jojo hoje ela tá com a camiseta do Instituto Mano Dal. Não é linda, Joana? É linda? Isso mesmo. Então, e o Léo já tá aqui. Então vamos já chamar ele que... Chama. Vamos? Não vai? Então vamos chamar. Chama, vai. Vamos chamar aqui. Tá chamando, ó, Joana. Vamos esperar ele entrar. Oi! Olá, Olá, tudo bem, Léo? tudo ótimo. Adorei a camisa, hein? Maravilhosa. É, a Joana, ela começa a live comigo, para mim não ficar com a cara sozinha aqui. Oi, Aí Joana. ela é minha companheira de ajudante de live, né, Joana? Sim. Oi, Joana. Fala, Oi. O que você tá aprontando? ela tá aqui falando, eu sou a Jojo. Léo, você que tá prazer estar aqui com você, Léo. Muitos O anos. prazer é meu. Muitos anos te acompanhando. A idade da Joana, praticamente. 10 anos acompanhando A Joana tá você, com seu 10, trabalho. né? É. Eduarda tá com 9, minha filha mais velha. Que bacana. Gostei Isso da mesmo. homenagem, hein? Valeu, viu? Obrigada. Joana. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Joana, a camiseta do Mano Dal, ó. Aí, ó, mano, dá na veia. Isso! Muitos Valeu, ó. anos. Né? Coisa linda. A camiseta era minha. Opa! Temos que encontrar, Aí, né? agora Pra ela vai ter uma crescer. também. Cresceu, eu falei assim, Jojo, essa camiseta agora vai ser sua. E esse equipamento que vocês estão usando aí? Oi? Tá tendo um equipamento de comunicação alternativa aí, não? Não, eu tô usando o iPad, tá ruim? Não. Tô falando que tava outra voz, vocês colocaram, eu pensei que era um equipamento. Não, é Não. porque eu liguei Tá o ótimo. celular. É porque Tá eu liguei o celular junto também, né, João? Tá ótimo. Então, Jojo, oh, meu Deus. Como é que Jojo, tá a escola aí, Joana? dá um tchau pra eles. Tchauzinho. Depois E aí você volta. Depois nós vamos conversar. Pode né, perguntar. Jojo? Vai lá, Jojo. Dá um tchau pra todo mundo. Ela fica comigo no começo da live. Não, pode ficar aí, fica à vontade, é um prazer. Não, ela vai pra lá. Eu falei, ela é minha ajudante de começo de live, pra mim não ficar sozinha aqui. Aí eu falei, Jojo, e ela tá amando. Tá Legal, adorando legal. fazer. Como é que então, tá aí Léo, a aula dela? Ela tá conseguindo adaptar aí o ensino remoto? ela tá fazendo algumas aulas, assim, pela internet, né? Ah, E também ela tá fazendo aqui em casa comigo. Eu tô sendo bastante presente nesse... Porque, assim, tem hora que ela não quer os trabalhos da escola. Então, eu pego e faço outros. Eu crio, invento algumas coisas aqui. legal. É. Tem que ter, né? Tem que... Haja criatividade, né? Nossa! Então, eu acompanho agora a Ângela depois dessa pandemia e ela faz um trabalho muito legal com o filho dela, com o Theo. É, muito bacana. Aí A Ângela é parceira aqui do Mano Dal. Inclusive Isso. vai ter uma live agora, sábado, do J Quest. Isso Muito mesmo. bacana. Vou Muito participar bacana. lá, Ela é pedagoga também. Muito bom. Então, Eu não tive a oportunidade de ver, mas ela já fez outras. Muito legal. Vamos conectando. Ficou gravado da Casa Joana, depois você assiste. Ah, tá aí, tá no... Você gravou, ótimo. Vou ver sim. Depois você Vou ver assiste. sim. Então, Léo, tem muitas perguntas. Primeiro, só para começar, antes, assim, que nomenclatura que você gosta de estar falando ou que você não gosta? Porque, assim, tem hora que eu falo síndrome de Down, trissomia 21, pessoas... Não, para mim é tranquilo. Não tenho. Agora tá, né? Síndrome de Down, pessoa com Down, agora tá tendo essa tendência aí de ter 21, né?
Aham. Então, vamos embora. O que você falar aí tá. Não, Vamos então, embora. eu também, antes eu tinha algum probleminha, assim, antes eu ficava assim, portadores de síndrome de Down, eu não gostava, mas hoje, para mim, nem isso me incomoda mais, sabe? Assim, eu acho que, para mim, tendo respeito, tendo carinho, porque não é todo mundo que é obrigado a saber como Não. atura, né? Então, assim, É, a gente... eu costumo dizer assim, Juliana, a nomenclatura é importante, sabe? Assim, querendo ou não, Uhum. né? Quando a gente sabe e a É, gente quer passar uma mensagem, não custa a gente falar. Agora, eu nunca me ofendi, né? Eu convivo com meu irmão tem 29 anos. Nunca me ofendi. Várias vezes usar o termo mongoloide nessa já, trajetória. na idade E, dele, já usava, quando não, ele... usava e tal, ainda usa, né? E assim, e eu, né, como é minha filosofia de vida, né, e é o slogan do Instituto, que é inspirado em Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, Isso. eu comecei a apresentar para os meus amigos e pessoas que eu comecei a sair com meu irmão a nomenclatura, como que lida, porque ninguém é obrigado, né? Ninguém é É, obrigado. Agora, é igual eu escrevi a primeira vez, quando eu escrevi o primeiro livro, O Mano Dá o Relato de um Mal Apaixonado, sei lá, o livro tem 200 páginas e 2 vezes lá eu botei portador, 2008. Então, foi muito uhum. criticado. Então, assim, né? Então, Aí o cara falou assim, eu não vou ler seu livro porque você usou portador. Então, aí, peraí, não é só isso. Então, agora, já que a gente sabe, né, vamos usar. Então, a gente usa pessoa com Down, pessoa com deficiência, trissomia do 21. Então, a gente vai passando, mas também não me ofende, né? Mas é uhum. importante a gente repassar para a gente ir. Daqui a pouco tem que chamar. É o que eu falo sempre: não tem palavra mais bonita do que o nosso nome. Chama pelo nome, né? Isso mesmo. É, é, é muito legal. Então, Léo, vai ter hora que eu acho que eu vou te chamar de Dudu. Por favor. Ó, quem dera. Ai, Sabe que meu sonho era ser ele, né? ai, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu queria, então, primeiro, assim, que você se apresentasse para o pessoal de Goiás, muita gente, assim, né, que vai assistir a live também depois. Quem é você? Tá. E, assim, por que que você me inspirou tanto, né? Então, assim, só esse comecinho, depois só tem um monte de perguntas. Não, estou à disposição. Então, eu até coloco, né, na minha biografia, no meu negócio, né, eu sou um ser humano, resumidamente, né, hoje eu casado com a Carolina, pai de 2 filhas, a Eduarda e a Laura, em busca de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva, com atitudes. Né, é a minha definição. Eu sou uma pessoa indignada com algumas coisas, mas que busco, né, através da atitudes, errando e acertando, contribuir, né, e deixar um mundo melhor do que quando eu cheguei. E irmão do Dudu. Irmão do Dudu, grande característica. Perdão, tô tanto tempo sem conviver com ele que tá foda. Então, aí eu comecei aqui assim, fundador do Instituto Mano Dal, que é em Belo Horizonte, né? Onde eu tenho a maior admiração. Foi uma das minhas inspirações para poder fundar a Casa Joana. E Legal. eu estava procurando essas coisas. Em 2012, eu participei desse livro. Foi. Show. Foi o segundo. Legal. Foi mesmo. Tá aqui, ó. Isso. Aí a minha história está na página 97. A Joana, legal. Que nós participamos, tá aqui mostrar aqui. E Legal. assim, foi assim, a partir dessa época, em 2012, comecei a acompanhar. A Joana nasceu bem antes, né? Porque assim, para a gente fazer esse livro em 2012, já era bem antes que eu, nessa participação e acompanhando você. E aí eu fiz também 2 calendários do Mano Dal. Foi, ela participou. Eu fui com a Joana. Sim, você veio. Esse daqui, acho que foi um foi 2018 e o outro acho que foi 2017. 2017. Esse daqui também teve a agenda, né? Foi o calendário e a agenda. Foi. Aí conheci essa cidade aqui, que foi com o pessoal do Oskindô. Foi muito lindo, amei isso. Mariana. Nossa, foi maravilhoso, foi ótimo participar desse calendário, conheci muitas mães, foi lindo. E depois esse daqui, que já era bem mais fácil, que foi em Santos, que eu participei. Foi do Elan, foi da Copa do Mundo, né? E assim, eu estava lá no Guarujá, foi bem fácil de ir para lá, nossa, foi maravilhoso participar. E também, o calendário seu foi minha inspiração de formar o calendário da Casa Joana.
Porque agora Legal. nós, né, assim, já temos Sim. algum que a gente está fazendo da Casa Joana também aqui em Goiás. Então, aí eu queria que você me contasse assim, o comecinho de tudo, assim, quando você é o mais velho ou o mais novo, o irmão mais velho? Quando o Dudu nasceu, como é que foi? Você teve Então, ciúmes? então eu sou o terceiro, né? Eu tenho um irmão mais velho, o Marcelo, né? Que mora em São Paulo. A Paula, minha irmã mais velha, que mora em Brasília. E eu era o caçula, né? Então, minha mãe conta, né? Tem um documentário, depois a gente pode colocar aí, tem um documentário que conta, onde o início da trajetória, que o Dudu fala muito, tal, no Compasso do Amor, tá no YouTube. Muito legal. E aí eu tinha um sonho de ter um irmão ou irmã, porque eu apanhava demais dos meus irmãos. Então, minha mãe conta que eu queria ter um irmão ou irmã para descontar. Eu apanhava o dia inteiro, era diferença de idade pouca, e aquele negócio, caçula. E minha mãe e meu pai falavam que eu ficava pedindo, mas eles não quiseram ter mais filhos, né, e tal, e já tinha 3, e eu aceitei lá o caçula, parei de falar no assunto, parei de apanhar e tive alguns privilégios, né, pro caçula e tal. E aí, 12 anos depois, né, desse acontecimento, o Dudu nasceu. Então, o Dudu é o quarto, né? Então, 12 anos depois do meu nascimento, nossa diferença de idade são 12 anos, e ele nasceu e mudou a minha vida, a minha forma de enxergar as coisas. Né? Então, realizei o sonho, não dependia de mim, foi sem planejamento, sem nada, e ele foi o quarto e, felizmente, ele nasceu. E aí, mas não teve, então, não teve ciúmes, porque era uma coisa que você queria. Não. Eu queria até os 6 anos, né? Depois nem me lembrava mais, já estava fazendo minha vida, né? Tudo. Como é que é? Você já estava rapazinho quando... estava na adolescência e tal. E você já sabia o que era síndrome de Down? Quando não sabia, não sabia não. De escola, né? Você sabia ali de 2 minutos ali de genética. É engraçado, né? Que tem uma pesquisa de mestrado que fala que um médico, né? A formação de um médico, em média, toca no assunto síndrome de Down, se não me engano, 62 minutos, né? Então, assim, é muito pouco. Então, o que eu sabia era biologia, negócio de cromossomo, muito en passant, né? Com erros, né? E tal. Então, essa questão de ciúme, não tive ciúme, não, né? Assim, quando eu escrevi o primeiro livro, né? O Mandal, o Relato de um Irmão Apaixonado, foi 2008, né? Eu fiz muita pesquisa, voltei no parto, entrevistei pessoas e tal. Então, assim, a minha relação com o Dudu é muito forte, né? Tem fotos, assim, tem uma foto muito bonita do nosso primeiro olhar, assim, e eu conto, né? E eu não tenho nenhuma religião fixa e tal, mas é uma coisa de energia mesmo. Ele olhando para mim, bebê, primeira foto, e falando, pô, cara, acredita em mim, né? Sem falar, sem nada, no colo. E eu sempre acreditei no meu irmão, né? Então... Você sentiu na sua casa, quando ele nasceu, você tinha 12 anos, a sua mãe teve aquele momento, né, de angústia, e você sentiu aquilo dentro da sua casa? Assim, por que tá todo mundo sentindo assim, tristeza? Você sentiu isso na época? Então, eu não lembrava, né? Então, né, para escrever o livro, eu fiz esse retorno histórico, né, buscando fontes, pessoas e tal. Teve, né, esse momento, né, mais do meu pai, né, assim, pelo que eu pesquisei. Minha mãe me levou melhor, né, o nascimento, tinha pouca informação também, mas não sei se por ser o quarto filho ou ela é muito religiosa e tal, ela levou melhor, né, e conduziu um pouco nossa família, né? Então, mas a forma do nascimento, né, que a gente batalha até hoje, aí, passados quase 30 anos, foi muito ruim, né? O médico falou que ele não ia andar, não ia falar, aquela coisa, então gerou. E assim, o Dudu ficou alguns dias no CTI, né? Então, nessa pesquisa histórica, então, eu até comemoro o aniversário dele 2 vezes. Ele, 19 de setembro de 1990, e depois que ele voltou para casa, no dia 1º de outubro. Né? Então, aí eles ficou um tempo lá. Então, ficou um negócio meio esquisito, né? Em casa, um clima assim e tal. E aí, aos poucos, foi se ajeitando. Né? Mas eu não me lembro assim com detalhes, e tive que buscar essa pesquisa histórica para saber. Eu pergunto isso para você porque quando a Joana nasceu, o meu filho mais velho tinha 10 anos. A idade dela hoje, né?
Aí eu chorava muito. E ele pegava e Você falava tem assim, 2 ou 3? eu com a Joana 3. Então, assim, aí tem o João Vitor, hoje ele já está fazendo 22 anos agora, o Júlio tem 16 e a Joana 10. Então, eu chorava muito. Aí ele pegou e chegou perto de mim e falou assim, mamãe, mas por que você chora tanto? Ela está aí tão perfeita, não tem nada. Ele não via, ele tinha 10 anos, ele não via nada de errado com ela. Claro. Aí Criança, ensinamento. eu fui explicar para ele também, aí ele acha assim, ele é muito inteligente, foi pesquisar, mas ele foi um dos que me apoiava e falava para mim não chorar, porque ele via, né? Ele sentia aquela dor da gente, né, no começo, né? Então, criança é muito bacana, né? A gente tem que lutar para... Por isso que a educação inclusive é tão importante, né? Para crescer. Nossa! Né? E assim, Com esse olhar. Ele e o irmão dele, né? Hoje tem 16 anos, o outro. E que menino bom, que menino assim, nunca tive problema na escola. Eles é aquelas pessoas que defendem, sabe? Assim, fica indignado com o racismo, com bullying, sabe? Assim, a pessoa que tem uma pessoa com deficiência na casa, eles se tornam ser humano melhor. Eu acredito muito nisso. E eu acredito também, assim, que eu acho que toda família tinha que ter uma pessoa com deficiência na casa, assim, na família, assim, ou um primo, alguém próximo. Porque... Não, mas aí, Juliana, não necessariamente na família, né? Na escola, né? A diversidade presente ter contatos, também, né? E lembrando que na família vai ter, né? Querendo ou não, eu sempre trabalho com isso. A vida é longa, né? Nós vamos ter uma série de dificuldades. E querendo ou não, se tudo der certo, se não tiver, né, um filho, um parente e tal, você vai ficar velho, né? E você vai perder a audição, visão, memória. Então, vai ter, né? O quando a gente não sabe, né? Então a gente tem que trabalhar com isso e o quanto antes a gente trabalhar, melhor, né? E eu acho que o maior ambiente, se não for na família, é na escola. Mas a gente vai ter todo mundo vai ter essa oportunidade. Mais dia, menos dia. Você, pela diferença de idade, vocês chegaram a estudar junto na mesma escola, alguma coisa assim? Não, acabou que é um momento triste, né? A gente conta também esses detalhes. O nascimento foi muito ruim, né? Naquela época, 1990. E depois, né? Meus pais foi uma peregrinação para achar uma escola para o meu irmão, né? Nós outros três filhos estudavam numa escola aqui e a escola negou, né? O direito do meu irmão estudar. Foram 17. Essa foi uma delas. E aquela alegação de que não estamos preparados, né? Aquela mesma justificativa que a gente batalha até hoje. Então foi muito difícil. Meu pai era advogado, né? Então ele era funcionário público, né? Mas ele entrou com uma ação na época, mas ele desistiu da ação com medo de represálias para nós três. Então não foi uma coisa fácil, não, sabe? Então o colégio não aceitou. E engraçado que 2018, a gente foi lá fazer palestra, né? A gente faz muita palestra e teve uma retratação por parte deles lá, né? Do colégio. Então foi isso, então foi muita luta, muita dificuldade, então não foi no mesmo colégio, porque tem a questão da logística, né? Tudo facilita, descontos. Então foi muito, né? E meu pai acabou pela pressão, né? Medo de represálias, né? Porque as pessoas ditas típicas que pressionam as escolas para não receber, né? Porque o filho não vai passar em tal, não vai ser médico, não sei aonde. Então, depois de muito custo, a nossa família encontrou uma escola para o Dudu, que foi a Criatividade, que foi a primeira escola que abriu as portas para o meu irmão. Entendi. É porque uma das perguntas era assim, se na escola, eu não sabia a diferença de idade de vocês, se você já brigou com alguém para defender seu irmão, se você já presenciou alguém fazendo alguma coisa ruim com ele, ou então na rua, alguma coisa. Já teve isso? Já aconteceu já, diversas vezes. Não na escola, né? Até porque, né, a gente não estudou junto. Mas a trajetória toda, né? Até hoje. Né? Então, a gente muito próximo e tal, mas igual eu te falei, eu sou sempre a favor das atitudes. Né? Eu não sou a favor da violência. Né? Então, eu sempre fui pelo exemplo. Então, a pessoa chamava ele de mongoloide, não sei o quê. Eu comecei a apresentar meu irmão para o mundo. A minha ferramenta foi essa. Né? Então, peraí, o dia que o Dudu beijou a primeira vez, né, foi numa casa de shows aqui em Belo Horizonte, parou o evento.
Nossa! E parou, todo mundo, ó, seu irmão, um beijo. Falei, você beija? Então, eu sempre lidei dessa forma. Então, como é que eu falo com seu irmão, Léo? Aí eu comecei a levar ele para os lugares, né? Desde novo, e as pessoas foram quebrando, né? Mas já vi, né? Já vi diversas vezes, e eu falo sempre, por isso que eu acredito veementemente que a inclusão é prática, né? A inclusão é atitude, não é ficar teorizando. Então, já fui em diversos congressos, pós-doutores, faculdades, que é lindo, né? Estudo bastante também, sou mestrado, tal, mas o conhecimento para mim tem que ser aplicável. E aí várias pessoas já lavaram a mão, inclusive programas de TV e tal, ao ver meu irmão. Então, assim, mas eu sempre tento levar na informação e com exemplo, né? Não adianta. Então, pessoas jogam um papel de chão, um lixo na rua. Eu não vou para o embate, eu vou lá e pego e jogo. Né? É uma maneira sutil de você mostrar o que você acredita agora. Não tem dono da verdade. Né? Não tem certo ou errado. Então, eu acredito muito que o exemplo é que educa. Agora, cada um tem suas escolhas e a gente não é melhor que ninguém por ser assim. Então, eu sempre batalhei pelo meu irmão com atitude e a gente foi quebrando portas aqui em Belo Horizonte e tal, dessa forma, né? As pessoas entendendo e foram cumprimentando, foram entendendo. Pô, posso conversar com ele, não precisa perguntar para mim. Agora, estamos longe, né? Estamos longe. Aí, todos os dias que a gente sai na rua ainda, o garçom pergunta para mim essa questão do capacitismo. Então, a gente vai quebrando agora. Ninguém é culpado, porque eu também tenho dificuldade em uma série de coisas, por falta de convivência. Então, por isso que a gente acredita, né, e pratica aqui no Instituto a educação inclusiva. Porque antes do meu irmão, eu não enxergava as pessoas com deficiência. Eu passei 12 anos da minha vida sem conviver com as pessoas com deficiência. Isso me fez um ser humano babaca. Simples assim. Né? Me fez uma pessoa com uma visão distorcida, uma visão de bolha. Isso me fez mal. Né? Isso me fez mal. Agora, eu tive a oportunidade de ter meu irmão para me abrir o olho. E hoje eu pratico com minhas filhas. Né? Eu não estou nem aí. Né? Eu quero que ela conviva desde novinha. Porque a vida é diversidade. A vida é a diversidade. A vida é diferença. Então, eu tenho que conviver. E eu falo, inclusão e diversidade não tem curso. Não tem MBA. Não pode fazer. É só praticando. E a melhor forma de praticar é de criança, né? Que você consegue olhar, esse olhar que seu filho teve, né? Essas sutilezas de criança, que aos poucos vai ficando contaminado o ambiente. Então, a gente precisa oportunizar essa convivência. Então, o Instituto Mano Down, ele é aberto a todos. Infelizmente, pouquíssimas pessoas sem deficiência vão lá. Né? Mas eu não fico esperando também o dia. Tem que fazer, né? Porque também, se não tivesse o grupo do meu irmão, não teria amigos. Então, a gente acredita nisso. Agora, cada um tem que se despertar. Nós estamos vendo essa discussão aí do racismo, né? Então, poxa, cara. Então, a gente tem que aprender, né? Quem quer. Agora, ninguém é obrigado. Né? Então, mas agora, não tem como você aprender sem ser convivendo. Porque eu falo sempre, né? A inclusão, para mim, eu tenho algumas teorias, é quando, e acontece com o meu irmão, quando eu passo pela pessoa com todos os sentimentos humanos. Todos. Então, já tive dó do meu irmão, já tive raiva, já tive alegria, já tive tristeza, já tive orgulho. Como eu tenho com um amigo, né? Que teve desavença. Então, ou seja, eu estou com humano. Né? Se eu só tenho um sentimento, não está completo. E para ter essa completude do sentimento, você precisa conviver. E conviver efetivamente, não é oi, tchau, não. É conviver, porque vai ter atrito, vai ter gostos diferentes, vai ter opiniões diferentes, e aí a gente vai lidando agora. Não é porque ele tem deficiência que eu não vou. Né? Então, essa naturalização é isso. Quando a gente tem eu tenho todos os sentimentos por todos, com meu irmão. Então, eu caiu essa ficha, né, um tempo atrás. Peraí, não tenho. Né? O meu irmão, a relação é essa. Eu fiquei puto, eu queria, já deixei ele em casa, falei, fica aí e tal, ele também. Então, é isso. Né? Agora. É claro que a gente tem uma energia tão bacana que esses fatos são muito pequenos hoje, né? Mas é uma construção. Eu acredito muito nisso. Uma das perguntas que eu queria te falar é quem que viu o talento do Dudu na música, assim? Então, é interessante demais essa história, como que é importante, né? Porque a gente fala muito, escreve muito sobre os pilares da educação inclusiva. Né? A gente batalha muito por isso. O primeiro deles, um oi para a galera aí, o pessoal está entrando aí. O primeiro deles é que é partir da premissa que todo ser humano aprende. Né? Então, todo ser humano aprende. Às vezes não aprende da forma que eu aprendo. Eu tenho minha forma. Então, assim, o que eu falo muito, né? Vou chegar lá nessa questão do Dudu, como eu aprendo.
Isso não tem nos cursos, né? Como que eu, Leonardo, aprendo? Então, cada vez mais nessa pandemia e tudo, eu tenho que saber. Então, para mim, é melhor de manhã ou à noite? É lendo ou escrevendo? Eu não tenho fórmula. Então, você tem que... Porque aqui, claro que o cérebro, né, a neurociência explica, está ligado ao coração. Se eu tiver afeto, né? Se eu tiver afeto, vai, né? Vai. Porque se eu gosto... Se eu falar de inclusão, eu fico falando o dia inteiro, porque eu gosto. Agora, tem matéria que não. Então, você tem que entender o que é seu gosto. Se é sinestésico, você precisa de visual. Então, isso é aprender a aprender. Que nem os pedagogia não ensina, os cursos não ensinam. Como que o aluno aprende? Então, voltando para o Dudu, né, na minha família não tem músicos. Né? Então, eu até falo, eu sou analfabeto musical. Meu pai, meus irmãos e tal. Tem alguns tios, né, o Maurício, o Márcio, que tocam. Então, o Dudu sempre foi atento. Então, partiu muito dele, Juliana. Sabe assim, o interesse dele e, coincidentemente, né, a vida requer algumas nuances, sortes aí, né? Com 4 anos de idade, um amigo do meu pai, o Carlos Magno, ele deu um cavaquinho pro Dudu. Né? Acho que ele perguntou pro Dudu, não sei, o que ele queria, o Dudu queria... Tal. E aí o seguinte, aí minha mãe e o Dudu sempre mostrou interesse pela música, sempre. Né? Dele, não foi influência de ninguém. E aí 8 professores nessa caminhada negaram o direito do meu irmão aprender música. Então, assim, minha mãe levava para as aulas, né, e tal, nem tentaram. Na justificativa de quê? Hipotonia, cardiopatia, né, o dedo dele é maior, síndrome de Down, deficiência intelectual, 47 cromossomos, nem tentaram. Então, assim, não, criaram barreiras, né, que é a principal barreira que a gente trabalha na Lei Brasileira de Inclusão, que é a barreira atitudinal, é nem tentar. Ou seja, ele não vai aprender. E aí, por minha mãe desanimada, né, foi um tempo difícil, né, foi junto com a questão da escola, então foi muito difícil, minha mãe conta no documentário também. E aí, minha mãe levou ele no professor Hudson Brasil. Minha mãe desanimada, já era a última tentativa, se não me engano. E aí, o Hudson, por sorte, de novo, minha mãe atrasou na primeira aula, na aula experimental, por sorte. Aí o Hudson falou, Dudu, qual que é o telefone de sua mãe? Nem tinha celular, né? Aí o Dudu, 3344, sei lá o quê. Aí o Hudson percebeu que ele guardava números. Olha isso. O Dudu, ele formou na 8ª série, né? Mal, né? Assim, depois da 5ª foi muito difícil. Depois a gente volta nisso, que eu acho importante tocar no assunto escolha, né? Vale para qualquer um. Você vai seguir uma carreira ou outra, mas a gente volta, né? Se você não lembrar aí, mas eu volto. Aí, o Dudu ficou 8 professores, não. Então, ele guardava. Então, o Dudu hoje sabe somar. Ele sabe somar bem e subtrair. Multiplicar só na calculadora. Depois ele conta essa história e tal. E eu sou engenheiro, né? Sou advogado, faço logaritmo, faço integral, fiz polinômio, calculei estrutura e sou analfabeto musical. E sabe como ele aprendeu música? Por matemática. O Dudu, ele não sabe multiplicar, mas aprendeu 7 instrumentos, hoje ele toca 9, e o cavaquinho foi por música. Então ele não aprende dó, ré, mi, fá. Ele aprendeu por tablatura. O Hudson desenvolveu um método numérico que ele pega as cordas do cavaco e o Dudu adora e decora os números e tal. Então, assim, Gardner, né, um pesquisador, já dizia, nós temos no mínimo 12 inteligências. Então, o Dudu tem inteligência musical maior que a minha, eu sou analfabeto, e eu tenho que somar, multiplicar maior que a dele. Então, assim, é fortalecer aquilo que a pessoa é boa. Isso. Né? A singularidade. É a singularidade. E aí entra o coração que eu voltei. Porque o Dudu, se eu ficar esforçando ele a ficar fazendo conta, ele não vai. Ele fica ali, aprende um pouquinho. Agora, a música ele é leve. Igual eu com leitura. Eu sou viciado em leitura. Eu sou viciado. Então, para mim, Léo, você não vai sair no final de semana, não. Eu prefiro ler um livro. Eu fico extasiado. Então, assim, é porque eu gosto, não é trabalho. Quando você gosta... Então, a singularidade humana. Então, vale para qualquer estudante. Então, eu fico tentando identificar nas minhas filhas o que ela gosta. Desde novo. Ela tem um interesse. E aí você fomenta aquele interesse, do que ficar tentando fortalecer, não sei o quê. Então, as escolas vão minando pessoas. Eu estou cansado de ver uma pessoa estar lá na aula de ciências desanimada, desanimada, e aí ele está lá desenhando. Aí, eu podo um cientista, porque eu forço, e perco um artista. Né? Então, assim, eu tenho que fortalecer o que a pessoa é boa, porque quando você gosta, as coisas começam. Senão fica decoreba, Juliana. Eu falo isso, adoro seminários de pedagogia. Eu passei 12 anos da minha vida estudando português. 12 anos. Inúteis. Né? Inúteis que eu não aprendi nada. Eu decorei conjuntura, verbial, eu decorei e hoje não sei nada. Então, se o tempo, né, a pandemia mostra isso, é a principal moeda da vida, eu desperdicei, porque eu podia estar fazendo outras coisas que eu era melhor, alguma coisa. Eu decorei. Então,
Então, o Karnal, né, o Cortella, essa turma fala, né? Inteligência não é memorização. Inteligência é você é conectar, é comparar, é utilizar no seu dia a dia. Porque memorizar o Google tá aí. Você quer saber que dia que o Langdao nasceu? Eu sei. Mas menos de 1 minuto você descobre, né? Acabou. Então, a gente foi formado, né? Eu, você, as gerações, numa decoreba. Então, passava quem tinha capacidade de memorização. Não estou falando que é ruim, né? Mas assim, a memorização por si só tem que ser utilitária, né? A gente fazer alguma coisa e a gente decorei milhões de coisas e não tem significado nenhum na minha realidade. Né? E essas soft skills que a gente chama, que a pandemia está mostrando, convivência, conviver com a diversidade, empatia. Né? Então, isso não, a gente tem que conviver, essas competências são muito, muito importantes. Então, é um pouco disso, então, a singularidade. Dudu aprendeu por música. Agora, gosto dele. Né? Então, é ele que quer ser músico. Ninguém na minha família ninguém tinha ideia, não sei pegar no instrumento. Agora, é ele. E aí a gente fomentou isso nele. Né? A gente fomentou esse interesse nele. Então, se me permite, estou falando demais. Não, tá ótimo. Quando chegou na 5ª série, ele começou a tomar bomba. Pá, 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 bomba, tal, pá. Antes disso também, tal. Começou a tomar muita bomba e super interessado em música. Então começou a minar a autoestima dele. Ele tá na escola naquele momento, minava a autoestima dele, não aprendia o trem direito. Aí foi saber que ele não tinha que usar óculos, ele não enxergar. Então aquela loucura. Aí ele foi aos tanques barracos. Agora música ele foi. Então assim, claro, né, tem várias pessoas, 88 brasileiros com síndrome de Down formados, né? Pô, legal pra caramba. Legal pra caramba. Tem que ser. Agora, cada um tem seu roteiro, né? Não é só um caminho da educação. Como vale para as minhas filhas, vale para você, vale para mim. Qual que é o seu caminho? Qual que é o seu perfil? E aí, dedicação. Então, aí a gente optou, minha mãe, meus pais na época, tira da escola, não estava fazendo sentido mais ele e tal, e foi para música. Vamos fomentar na música. E aí ele foi deslanchando e tal. Então, assim, tem escolha. Claro, pô, eu consigo fazer tudo, a gente quer que todos formem. Claro, mas será que está fazendo bem para as pessoas? Será que eu forçando minha filha a ser o que ela não quer ser é o caminho? Não sei, Juliana. E aí eu falo de cadeira, né? Não sei se você conhece um pouco a história, porque na minha época, não sei a sua, eu só podia ser 3 profissões, socialmente falando. Engenheiro, médico, advogado. E Eu fui engenheiro e advogado. E não fui feliz. E cheguei a essa conclusão, muita dor, e meu irmão me ajudou muito nesse processo. Agora, socialmente, né, eu trabalho com o Mano da hoje, eu sou um babaca. Eu era o doutor Leonardo, eu era remunerado 10 vezes mais, as pessoas, né, a sociedade me valorizava, né, minha família, terno e tal. Mas não fui feliz. Então, quando minha filha nasceu, e aí que deu origem, no fundo da minha alma, né, a questão da inclusão, de dedicar, eu falei, cara, eu não posso fazer com minha filha, porque o meu sonho, Juliana, é olhar nos olhos das minhas filhas. Ela está com 9, a outra com 6, o dia que for. Ela fala assim, pai, eu vou para a Suíça estudar, sei lá, pintura rupestre. Vai. Vou falar os riscos, vou falar, mas vai. Vai, porque a gente vai nos hospitais dos pacientes terminais. Os maiores arrependimentos das pessoas foram aquilo que deixaram de fazer. Né? Então, assim, é fácil não. Depois a gente pode contar a história, tudo que eu estou batalhando para fazer o que eu faço hoje, mas tem que tentar. E para eu falar isso para minhas filhas, eu tive que fazer comigo. Eu tive que passar por esse processo. Né? Para eu ter coerência, para olhar nos olhos dela e falar, tenta. Não estou falando que é fácil, estou falando que é simples, que eu tenho uma série de dificuldades, depois a gente pode explorar isso. Agora, tente. Depois se arrepende e volta atrás e vê que a sociedade é isso mesmo e tal. Então, é isso. Eu acredito muito nisso, né? Da gente valorizar, fortalecer o que as pessoas são boas. Né? Tá cheio, né? Eu falo sempre, criticar é muito fácil. A gente tem que ser incentivadores. E incentivador é percepções. Então, assim, para que eu vou ficar insistindo com minha filha, exemplo, sem deficiência, até se ela não gosta de matemática, claro que eu vou tentar. É importante o conhecimento. Mas espera aí, ela tem uma habilidade naquilo, vamos valorizar, a autoestima melhora e tal. Então, são essas as que eu penso. Desculpa, estou falando demais. Não, é para você falar mesmo. E me fala assim, o Dudu começou essa parte instrumental tipo 11, 12, 13 anos, com quantos anos? Não. 4, 5. 4, 5 ele... E assim, né? A maioria das pessoas com Down, a gente não pode generalizar, né? Porque cada um é singular. Vai muito no visual, né?
tem essa questão do concreto, do visual, do exemplo. Então, ele gostava muito, né? Essa questão da roda de samba. Então, ele ficava ali, ele fala, né? Como é que ele tem um documentário, ele conta, e é bom escutar ele, uma pena que ele não está aqui. Ele começou a entrar na roda de samba, começou a observar. E começou a observar. E aí ele chegava em casa, ficava no batuquinho lá. E aí ele foi muito por repetição, aprendizado, interesse dele, óbvio. Porque se eu falar assim, minha filha hoje, ô Duda, ô Laura, ela não quer. Então vai ser forçado, ela pode até ir, mas vai ser aquele negócio. Não. Então, aí ele foi, e aí aos poucos a gente foi, né? Aí minha mãe botou o professor Woodson, né? Que é um grande parceiro dele, que foi lapidando esse gosto. Mas é música, ele adora. Então foi desde novinho esse gosto musical dele. Começou na percussão, e hoje ele está com 9 instrumentos, né? E o principal que ele mais gosta é o cavaquinho. Uhum. Aqui eu tinha uma pergunta, mas essa é mais ou menos, você já meio que respondeu. Que algum momento da sua vida você teve alguns constrangimentos em... não, isso aqui você não respondeu, não. Algum momento da sua vida você teve algum constrangimento em falar para alguém que seu irmão tinha síndrome de Down? Em algum momento você teve alguma vergonha, alguma coisa assim? Então, Juliana, eu não me lembrava, né? Eu resgatei, como eu disse no livro, né? Um pouco dessa história. Então, assim, eu comecei a fazer pesquisa. Então, na adolescência, né? Amigo e tal, eu fiquei na dúvida, né? Se eu tinha vergonha, se não tinha, mas eu conversando com as pessoas, falando, não, Léo, né? Você sempre enfrentou e falou, né? Assim, você sempre falou, mesmo sem saber um pouco. Então, assim, mas no nascimento, não foi aquela coisa de cara eu falar, até porque eu não sabia. Então, eu precisei decantar um pouco, até para falar com propriedade. Então, teve essa questão. Mas, assim, eu não me recordo tanto, tive que buscar ajuda aí nesse processo. Porque quando, né, você foi saber o que é realmente a síndrome de Down, você já era um pré-adolescente. Pré-adolescente, tem os seus colegas na mesma idade, alguma coisa assim, mas aí viu o Dudu bebezinho, né? Então, assim, não vê aquela diferença grande, né? Porque ele já era bem pequeno. Não sei. Exatamente. E aí, assim, via muito... Acho que uma vez, né, se não me engano, lembrando aqui agora, teve a aula de biologia, aí falaram e tal, aí eu acho que eu me pronunciei, aí eu me atentei mais e fui estudar, né, mais a fundo sobre o assunto. Entendi. E deixa eu ver aqui. E assim, você já se sentiu obrigado a levar ele em algum lugar? A diferença de idade é bem grande, né? 12 anos, Assim, você querer sair para o shopping com alguns amigos e você ter que levar ele e não querer, passear com ele, alguma coisa assim, né? Então, um abração aí para a galera aí. Felipe tá aí mandando abraço, Cestaro. Um abração aí, galera. Então, não, né? Então, é o que eu falo sempre, né, Juliana, assim, não existe nada na vida que é forçado, né? Então, assim, muitas vezes eu sou taxado como um modelo de irmão, né? Ó, irmãozão, e não é isso, né? Lá em casa são 4, né? Meu irmão e minha irmã não moram em Belo Horizonte, né? Então, assim, a minha escolha pelo meu irmão, depois a gente pode voltar como foi essa escolha, partiu de mim. Pelo contrário, meus pais não me apoiam, porque a minha decisão foi muito difícil. Vendi patrimônio, mudei totalmente de perspectiva financeira, uma série de coisas que meus pais não apoiam, né? Até, e pelo contrário, eles sentem isso, né? Eles sentem, talvez, não sei, né? Eles não verbalizaram isso, eles sentem, talvez, culpa. E nenhum momento, jamais falou assim, tem que fazer isso, jamais, nenhuma vez na vida eu fui obrigado a nada. Escolha é minha. Foi uma escolha de vida, como meu irmão não teve e tal, né? Que tem consequências e tal, mas partiu de mim. Nada foi forçado, né? Foi de uma interação com meu irmão. E aí, voltando aquele negócio assim, eu, pelo contrário de não mostrar meu irmão, lembrando aqui, eu já terminei relacionamentos, né? Por causa do Dudu, né? Porque assim, ó, é o combo. Ou vai ele ou não vai. E aí, não, quero só você, então não vai rolar. Então tem que levar ele. Então, assim, né? E aí cada um é cada um, né? Então, assim, não tem que regras, né? Mas, então, assim, não tem nada de modelo. E muitas vezes lá no Mano Down, e eu rodo muito, né? Você conhece, as pessoas vão lá, conversa aqui com meu filho. Gente, meu pensamento, nada é forçado, né? Não adianta você criar uma sobrecarga numa pessoa
com 10 anos de idade, 12 anos de idade, você tem que fazer isso. Agora, claro que você pode orientar como qualquer outro irmão, você deve mostrar as dificuldades, às vezes um olhar diferenciado ali, eu acho que é a educação. Mas dar essa taxa, essa carga, pode ter consequências, né? Pode ter consequências e tem, né? Para qualquer ser humano, porque isso impede relacionamentos, né? Tem gente que não aceita, né? Eu já vivi isso, né? Na pele. Então você tem que se posicionar, saber o que é pior e ninguém é obrigado, né? O filho é dos meus pais, né? Eu tenho minhas filhas. Então, assim, não tem certo ou errado. A gente tem que ir com cautela, né? E escutar. Aí, eu me lembro, aí abrindo aí o coração, que eu senti um pouco meio deixado de lado nessa época, né? Isso, né? Pô, só olhava pro Dudu e tal, tem isso, né? Não sei se era assim, para mim não era. Mas até porque eu tinha 12 anos. Mas eu vejo, às vezes, né? Eu escrevi até um texto, uma menininha lá chegou no Mano Down de 6 anos falando que queria ter síndrome de Down, né? Porque a irmã ia para fono lá, tinha piscina de bolinha e tal. Então, assim, que consequência tem isso? Você lembra que teve esse sentimento? Lembro, assim, que a atenção foi toda para ele, né? Eu era o caçula, eu era o espevitado, né? Agitado como eu sou. Então, assim, eu perdi aquele olhar ali, né? Querendo ou não. Mas, assim, eu tinha 12 anos, então eu já sabia me virar, né? Tava com meus amigos. Então, assim, mas tem, né? Claro que tem consequência, ciúme entre irmãos. Isso é natural, né? Agora, como a gente lida, eu acho que é isso. Agora, não tem peso. Não tem que botar peso, minha opinião. E aí você falou, eu não fui jamais em algum lugar com meu irmão. Pelo contrário, né? Minha mãe briga para eu não ir. Eu sempre quero. Eu vou até exagerado. Meu erro talvez seja isso. Né? Ô, Léo, lá na Casa Joana, nós vimos a necessidade muito grande de tratar os irmãos das pessoas com síndrome de Down e autista. Porque eles querem ter a deficiência do irmão, igual você falou, que chega. E aí nós começamos a tratar. Na hora que a mãe... Aí eu falei assim, traz o seu filho que não tem deficiência para aula de musicalização, que é em grupo. Aí eles fazem tudo junto, né? Que aí acaba que faz essa inclusão das pessoas com deficiência ou não. E também aí a gente procura organizar o mesmo horário da psicóloga. Aí é psicólogos diferentes. O psicólogo vai tratar a mãe e a criança com deficiência e vai tratar o irmão também. Porque eles têm isso lá. Super importante, né? É um assunto muito delicado, muito importante e muitas vezes negligenciado, né? A gente já tentou aqui algumas vezes, mas não teve tanta saída, né? A gente tentou alguns projetos, então, igual eu falo, não adianta forçar. Forçar a barra vai voltar contra. Então, tem que ir lá no grupo da reunião. Quer. Então, a gente vai com naturalidade. Alguns foram, outros não. Então, até eu participo, tem um grupo em São Paulo, coordenado pela Débora, que é o Projeto Irmãos. Né? Então, agora sim, a gente vê lá, é partir da pessoa. Né? Vale o conhecimento e vale para qualquer um. Então, assim, a gente tentou esse caminho também, né? E lá no Instituto a gente tem um café, tem uma área que os irmãos praticam, a gente tem, mas pouquíssimos vão, né? Assim, de espontânea vontade. Os que vão ainda são obrigados, né? E os mais velhos, pouquíssimos. E a gente tenta. Agora não vou ficar forçando, não vou ficar obrigando ninguém a nada. A gente manda material, a gente publica. Agora, é de cada um. É de cada um, né? Então, peraí, as minhas filhas chegaram aqui, ó. Dá um oi aqui, Duda. Oi, tudo bem? Dá um oi aqui, vem cá, Laura. Estava na rua aqui, ó. Aí, a Laurita. Isso. Fala, oi, Laurita. Então, assim, é um assunto pouco bibliografia, né? Tem um livro do Carpe Diem, se não me engano, né? Bacana, sobre simplesmente irmãos. Né? Eu já publiquei algumas coisas. Tem o Brian, nos Estados Unidos, que puxa isso lá. Agora, tem que ser natural. O peso, gente, para qualquer coisa, igual ser profissão, né? Eu sou um excelente médico, minha filha tem essa pressão, né? O filho do Neymar. Então, assim, isso tem consequências históricas. Então, a gente tem que ir com cautela e atraindo. Como que a gente atrai? Né? Igual você está fazendo aí. Talvez trazendo iniciativas, talvez... Qual é a isca, né? O que atrai cada ser humano? O que atrai cada pessoa? Né? Então, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão que é colocada. É isso. Eu quis fazer essas perguntas de irmãos também para poder valorizar essa parte que muitas pessoas acabam falando assim: meu filho não tem amigos, principalmente na idade depois de adolescência, quando está começando a ficar adulto. E tem os próprios irmãos dentro de casa
que quando tem a idade semelhante, eles não querem nem sair com o irmão que tem Down. Como é que eles querem cobrar da pessoa na rua? Que um amigo, ele não tem amigo. Então, assim, é importante isso. A pessoa ver dentro da própria casa como é que é a relação entre os irmãos, para poder ver que eles têm a diferença. Você não vê diferença, Léo, entre o pensamento do Dudu com o seu em determinada faixa etária de idade? Então, assim, eu acredito muito na inclusão, mas eu acredito muito que eles têm que ter a amizade entre eles também. E que foi um dos momentos que eu quis criar a Casa Joana para eles poderem ter esse convívio deles. Porque vai chegar um certo ponto, a Joana hoje tem 10 anos, quando ela tiver 11, assim, 12, 13, que ela já tiver ficando assim, na idade de pré-adolescente, ela não vai, a cabecinha dela não vai ser a mesma das coleguinhas dela de 12, 13 anos. Eu não vou poder cobrar das colegas nem das mães delas. Ah, sua filha afastou da minha. Então, Juliana, isso sensacional. Esse tema é o seguinte, né? A pandemia está nos ajudando, né? Eu acho que é um momento de reflexão e a gente tem que trabalhar, né? Vale para qualquer coisa, na autenticidade, né? As redes sociais, esse mundo ideal, né? Estraga qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter autenticidade. Tomara que chegue a era da verdade, né? Esse movimento do racismo, dar voz às pessoas e tal. Então, eu concordo com você, né? Eu vou contar um pouco de como é que eu enxergo essa questão. Galeano diz, né? Da utopia. Né? A utopia é a inclusão. Para mim, fala assim, Léo, qual que é a sua utopia? É uma sociedade inclusiva. Eu falo dela todos os dias, discurso dela, mas não enxergo ela. Né? Então, mas aqui precisa falar. Né? Não é porque ela está então, ando 10 passos, afasta 10. Na hora que eu acho que estou indo, então, beleza. Então, qual que é a inclusão? Então, fala assim, dentro do planejamento do Instituto, qual que é o sonho do Instituto? Não existiu o Instituto. Eu trabalho todos os dias para não precisar existir o Instituto Mano Down. Agora, está longe. Então, a gente vem naquela fase histórica, né? Que você muito bem pontuou, exclusão total, né? Que era, então ficava em casa, escondido e tal, veio para a integração, ou seja, pares, e a inclusão verdadeira é todo mundo com todo mundo, né? A banda do Dudu. Tem 6 integrantes, só ele com Down. Lindo. Sonho com isso, dou minha vida por isso, dedico 90% do meu tempo para isso, né? Espero que minhas filhas ou netos, se eu tiver, vivam isso. Mas então, aí voltando por causa do meu irmão. O Dudu, se ele não tivesse o Mano Down, e lá, de novo, é aberto ao público, né? Então a gente tem 200 pessoas, 2 pessoas sem deficiência. É aberto. Qualquer um que chega lá pode entrar. Ele tem aula, café, matricular. Então a gente tenta atrair. Faz coluna de... Se o meu irmão não tivesse os amigos dele, ele não teria amigos. Simples assim. Ah, eu acho bonito isso? Não. É uma verdade, que eu não minto. Então, assim, o ideal seria ele estar no meio de todo mundo. Ele toca, ele viaja sozinho, ele namora, vai casar e tal. Beleza. Mas nem todo. Então, ele... E aí começa, Juliana, né, que você está falando um pouco mais novo na Casa Joana. Eu sou favorável, minha opinião, tudo que eu já estudei, não sou dono da verdade, cada família é única, de contar para as pessoas o que elas são, sem rotular. Então, eu preciso saber, né, o que eu sou, o que eu não sou, meus valores. Então, meu irmão, a gente teve um processo de mostrar para ele que síndrome de Down não é a melhor coisa do mundo, não. Como ser Leonardo é a melhor coisa do mundo, não. Tem coisas boas, coisas ruins. Ter cabelo preto é bom, não sei o quê. Então, é conversar, né? E eu acho que é transparência, mostrar, apontar caminho. Agora, como na adolescência, todos nós temos um grupo, né? Você começa a lutar contra a família e começa a identificar o roqueiro, o time de futebol, não sei o quê. E aí a identidade, eu acho que é importante a identidade. Né? Então tem fases, e a fase sua que você está falando é mostrar, ter uma amiga, até para a pessoa ver representada. Né? Agora, o sonho, tomara que exista, e eu dou minha vida por isso, é que não precise disso. Né? Que ele vai ter amigo, porque foi assim, né? Ele tinha um amiguinho, aí eles começaram a ir para outros interesses, Dudu ficava para trás. Primo ficava para trás. Aí, se ele não tem os amigos dele hoje, ele não teria nada, né? Então, isso foi também uma coisa que a gente tem que valorizar. Então, é nesse sentido que eu penso, né? A gente saber dos pares, mas a vida não é só pares, né? Aí, como que a gente pode trabalhar isso? Não sei se vocês trabalham na Casa Joana. Trazer, é uma tentativa de inclusão verdadeira, pessoas com vulnerabilidade social típicas.
para as aulas. Então, estou lá, uma aula de capoeira, não estou atraindo os irmãos, aí tem falhas nesse processo, claro, né? E a gente faz essa análise. Pô, vão dar oportunidade para pessoas carentes, que não teriam oportunidade de fazer uma aula de capoeira, e aí convivência, porque essa convivência é linda. Agora, nem todo mundo está despertado para isso, né? Para falar, pô, cara, é importante a inclusão, as mães. Então, eu sonho, Juliana, e eu acho que você também, o dia, a gente faz coluna de férias lá, e as pessoas típicas vão pagar caro para conviver com essa turma. Porque é muito aprendizado. Agora, a realidade está aí. Meu irmão só tem amigos com deficiência hoje. Tem a banda e tal, mas a maioria das pessoas que eu conheço com DOI, eu conheço muitas, só tem amigos com deficiência. Né? Então, a questão dos irmãos, voltando, é aquela questão. Né? Não dá para ser igual. Né? Cada família tem os seus interesses e tal. Agora, se o irmão gostar, proteger, levar, é o ideal. É o ideal, é um casal relacionar adequadamente, é o ideal uma educação correta, é o ideal, o mundo ideal. A realidade, cada família sabe a sua. Né? E tem a pressão. Então, eu falo, né? Do mesmo jeito que eu já perdi relacionamentos que a pessoa falou, pô, peraí, não quero estar com seu irmão. Não me agrega bosta nenhuma. Só quero não, quero ficar... Então, assim, é a realidade. É a realidade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Podemos sonhar, ser utópico, mas a realidade está aí. Né? Então, a gente precisa trabalhar, porque a pessoa tem que saber. E muita gente não quer. Né? E não quero conviver com seu irmão, não. E tem a questão financeira. Eu vejo brigas e brigas. Peraí, você está dando dinheiro para ele? Como é que vai ser isso aí? Eu vou sustentar esse menino. Não tem nada com isso, não. Isso é culpa do seu pai. Então, assim, não é fácil, né? Mas a gente tem que estar conversando, né? Trabalhando, de novo, sem pressão. Tá certo. Deixa eu ver aqui, mas tem mais pergunta aqui. Isso aqui, quando você resolveu, você sentiu... Não teve alguma... O pessoal está falando, ideal é o possível. É isso mesmo. Sobre direitos aqui. O Dudu, ele pega todos os direitos que ele tem, tipo assim, compra de veículo, passagem aérea, estacionamento, assim, você não mora mais com ele, mas você ajudou a ele a adquirir todos os direitos dele, nesse sentido? Então, o que a gente faz, né, Ju, todo mundo que a gente fala de autonomia, né, autodeterminação é o sonho, né? Então, o nosso sonho é que o Dudu falasse com a Joana, né? A gente quer isso, né? E todo mundo luta por isso. Eu acho que cada vez estão tendo mais oportunidades disso. E a gente sonha para a geração, né? Então, o Mano Down hoje tem mais bebês do que jovens, né? Então, a gente quer dar oportunidade para essa turma, né? Para tudo aquilo que eles não tiveram acesso. Meu irmão nunca entrou numa terapia, né? O quarto filho, classe média, tinha tempo nem dinheiro. Nem sabia, minha mãe nem sabia o que era isso. Então, a gente fornece tudo e tal. Então, a gente sonha para gerações futuras, né? E tal, e a gente vê cada vez mais jovens e tal. Agora, aí entra a questão do capacitismo, né? Então, eu tento cada vez mais, e aí tem críticas nesse sentido, e etc., né? De não falar pelo meu irmão. Mas é um processo, né? Hoje ele tem o Instagram dele e tal, mas ele... cada um é cada um, né? E não adianta ficar forçando e comparando. Então, a gente tem 2 lemas do Instituto. 1, não pode comparar. Se a pessoa comparar lá, ela é convidada a sair. E 2, singularidade, cada um desenvolvendo do ponto A para o ponto B. Um é bater palma, outro é chupar. Então, a gente batalha muito pelos direitos, né? Temos parcerias e tal. Então, as leis estão aí, né? Eu acho que essa discussão essa semana, que está lindo, estou vidrado. As pessoas, eu debato muito, eu acho que muitas pessoas vão mudar de opinião. Se não tivesse lei de cotas, não está perdido, né? Precisa de ações afirmativas. A meritocracia não existe. A corrida para o meu irmão é desigual, né? Por mais que possa, né? Tem uma série de coisas, é desigual a corrida. Então, assim, a gente tem que exercer os direitos, né? Foi muita luta, né? Dos pioneiros aí, que tal. Tem até um documentário bacana, quem não viu aí, recomendo, Crip Camp, tá no Netflix, quem puder ver, maravilhoso, da história do movimento, né, das pessoas com deficiência. Então, é muita luta para chegar nos direitos, né? Então, a gente é a favor de exercê-los, tá? Em relação ao Dudu, a gente usa pouco, né? Por falta até de interesse, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, fila, às vezes a gente usa, né, quando tem alguma coisa e tal, mas além disso, não. Mas a gente pode... Então, ele vota, ele tem o título de eleitor, né? A questão a questão da tomada de decisão apoiada. Então, a gente vai trabalhando. Mas não é obrigatório, né? Eu acho que é uma escolha da família, mas quem puder tem um direitos e deveres. Só que eu não olho só os direitos. Eu olho os deveres também de comportamento, né? A pessoa tem que estar ali, tem que cumprir as coisas dela, ser um ser humano, direitos e deveres. Mas sou super favorável a direitos,
né? E a gente tem uma equipe para isso, compra de carros, desconto em passagem, né? Isso. Questão de isenção, BPC, tem que ter, né? Tem que ter até de novo utopia. O dia que nós não precisarmos disso, porque a corrida vai ser igual. Quando? Não sabemos, mas nós estamos lutando para ser. Então, eu sou super favorável. E sou favorável, Ju, para não julgar, né? Não tem certo e errado, gente. Não tem certo e errado, cada um vai. Então fica muita acusação. Então eu sou acusado direto, Ju. Não sei se de aproveitar do meu irmão. Então, assim, eu já conversei o seguinte: eu não acredito mais em empatia. Eu não acredito em empatia. Porque não tem como você colocar no lugar do outro. E eu estou lançando uma teoria, eu falo assim, para você julgar qualquer ser humano, passe no mínimo 72 horas com ele, 72 horas o tempo inteiro. Aí você ganha o direito de falar de alguém. Então a pessoa vê lá um retratinho na rede social e acha que aquilo é sua vida. Vem cá e passa um dia da minha vida comigo. Aí você pode falar, pode meter o pau, pode falar o que você quiser. Então fica muito nessa, né? Então eu não fico nessa, não. Né? Meu negócio é outro. Tá? Então acho que atitudes, né, arrastam. Suas atitudes falam tão alta que eu não consigo te ouvir. Né? Ralph Emerson. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Então a gente tem que buscar. Agora, o direito está aí. E aí tem que ter mais. Acho pouco. E o Dudu está trabalhando? Não, o Dudu, ele não trabalha, ele trabalha, né? Ele não trabalha, quer dizer, ele trabalha 24 horas. Ele é músico, né? Ele é músico, toca na noite. Ele tem 2 bandas, né? Então ele toca todo final. Agora parou, né? Ele faz palestras comigo. Né? Ele faz palestra sozinho, faz palestra comigo, então hoje ele é autossustentável financeiramente, né? Mas agora nós suspendemos, estamos sem renda, né? Em virtude da pandemia, e ele dá aula no Mandal, né? Ele é um dos professores de percussão lá, entendeu? Então, assim, ele agora, cada um é cada um, né? Então a escolha dele, né? A gente tem o programa Talento apoiado lá, que a gente inclui pessoas com deficiência, tem todo no Manudal, mas no caso dele, ele vai mais para o lado artístico. Né? Então ele toca muito e é o que mais trabalha ali, ajuda em tudo, né? Recebe as pessoas do Manudal, então ele é um dos altos defensores lá. Então todo dia a gente tinha visita, agora suspendeu. Então o Dudu hoje ele gera a própria renda, agora suspendeu. Então ele trabalha com artes. Tá certo. É melhor trabalho. Gosta. Eu que ele gosta. Demais. E assim, eu ia perguntar para você da política. Você tem vontade de falar alguma coisa sobre política? Olha, Ju, eu acho assim, né? A gente está aprendendo muito, né? Um abraço aí para todo mundo. Aprendendo muito. Estou aprendendo muito, né? O tempo inteiro, estou com 41 anos, né? Muitas vezes a gente foi criado no meio, pelo menos eu, que política é ruim, né? Que política é para isso. Aí eu estou desconstruindo isso. Eu acho que política é tudo que você faz. O que nós estamos fazendo aqui é política, né? Tem a política partidária, do qual eu não faço parte, mas tem outras políticas. Nós estamos fazendo política aqui, né? A vida é política, que é encontros, acordos e tal. Então, eu acho que eu estou me desconstruindo. Então, a política é isso, é o que a gente faz, é uma ONG, é com atitudes, é sua família, é essa live, é tudo. E tem a política partidária, que precisa ser muito melhor representada, né? Não coaduna com nada que está acontecendo, né? De nada. Eu sou amigo e já tive alguns amigos, entre aspas, né? Sou fã e já tive com ela algumas vezes, a Marina Silva, mas também não põe o dedo para ninguém, né? Acho que todo mundo é falível, mas a gente tem que atuar como na micropolítica, né? Microesfera, eu acho que a gente está fazendo aqui. Se a gente não fizer, alguém vai fazer. Todo espaço ocupa, alguém tem que ocupar os espaços, né? E eu espero muito, a gente está vendo o Vini, sabe o Vini é autor, vai estar candidatando, espero que daqui a pouco tenha 10, 20 pessoas com deficiência, pô, bacana demais, super apoio, mas a pessoa tem que gostar também, né? Eu acho que, falando política partidária, é igual música, tem que gostar, né? Não é fazer para você, é servir os demais. Mas eu estou cada vez mais convencido que a gente tem que botar as caras, se posicionar, e a gente está fazendo aqui a política. Não é partidária, mas é ativismo. Eu quero te agradecer muito, só tem mais um minuto, e eu queria que você falasse, assim, mandasse uma mensagem para o pessoal, e eu só tenho gratidão por você, pelo seu trabalho, e é isso. Agora... Ô, Ju, muito obrigado, né? Depois você deixa salvo aí, a gente manda para a turma. Obrigado pelo convite, né? Um prazer estar podendo falar, contar um pouco do que eu acredito, meus valores, minha história, minha trajetória, falar do meu irmão, que eu sou apaixonado, minhas filhas, de todos, né? Da minha trajetória. Não tem melhor ou pior, né? Não tem certo ou errado, mas eu sou muito favorável, né? À conexão cérebro-coração.
Eu quero falar que um dos meus desejos de lives era fazer com você. E hoje eu estou realizando ele. É um Então, prazer também falar com você. Nós vamos ter oportunidade de falar. Quem quiser seguir o Mano Dal, seguir. Então, falar o seguinte, pessoal. Né? Eu acho que o exemplo arrasta. Né? É ser. Né? Em vez de parecer, é ser. Agora, a você escolher um caminho, tem gente que vai criticar. Tem gente, e você não é melhor por escolher uma trajetória. Então, você tem que ter convicção, não ter medo de errar e voltar, pedir desculpa e seguir a sua convicção. Né? E eu acho que